Evangelho de São Lucas, o capítulo 16, versículos 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males? Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que também não venham eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés e nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descende Divina luz, a nós descende divina luz em nossas almas, em nossa o amor de Jesus em nossas almas acender. O amor de Jesus. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade e a fé, o amor, a firmeza e a mansidão, e combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, pela qual tu fizeste nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo esta primeira carta, que lida na segunda leitura da missa de hoje, vai inspirando a vida de todos nós que a escutamos, o desejo de manter a integridade da nossa fé e da nossa opção por Cristo. Uma vez nós buscamos dar o testemunho de Cristo, este testemunho nos leve plenamente a vivê-lo durante os dias de nossa vida, para que nós venhamos apresentar um testemunho coerente de vida naquilo que será um horizonte de toda a nossa existência, o julgamento de Deus.
o início de nossa vida eterna. Nós cremos que a partir da morte nós recebemos o primeiro julgamento, que ainda não é o julgamento final, e sim o julgamento das obras. Pelo julgamento das obras, a nossa vida, junto à vida do Senhor, vai medir se de fato nós alcançamos, durante a nossa trajetória, nesta vida terrena, estes ideais que nos levam à comunhão com Cristo, neste projeto de salvação que Ele tem para todos, e o critério passa pelo nosso serviço aos pobres, passa pela nossa capacidade de identificar a nossa vida com eles, passa, sobretudo, pelo mesmo olhar que Deus tem quando ampara a viúva e o órfão, guia os caídos, ama quem é justo e sustenta o estrangeiro. Toda a Sagrada Escritura revela um plano de amor de Deus a todos aqueles que são pequeninos. Não existe um caminho para o céu, para o seio de Abraão, como Jesus ilustra no Evangelho de hoje, que não passe pela nossa capacidade de identificar a nossa vida neste serviço, ou até mesmo de conduzir as nossas obras ao bem-fazer da caridade. É importante nós que somos alcançados pelo dom da salvação, e isso é verdade, a salvação já foi um dom dado a nós, pela vida de nosso Senhor, nós o conservemos, primeiramente diante da nossa vida com os atos de justiça e, sobretudo, para que nós não venhamos, depois de ter conhecido e ter sido merecedor do bem eterno da salvação, vir perdê-lo diante de meios pelo qual a vida vai perdendo a sua capacidade de comunhão com Deus e com os homens. A profecia de Amós, justamente na primeira leitura, no capítulo 6, fala justamente da vida ociosa, da vida despretensiosa, de uma vida que não está em continência, ou até mesmo de pessoas que exageram nas suas condutas e podem correr o risco de serem destruídos pelo julgamento de Deus por não se manterem continentes. Amós diz que o Senhor Todo-Poderoso vai julgar os que vivem despreocupadamente, os que se sentem seguros nas suas casas, nos seus palácios, os que dormem em cama de marfim, que se deitam em almofadas, comendo cordeiros do rebanho, novilhos de gado, que cantam harpa, dedilham instrumento, bebem vinhos em taça, perfumam-se com os mais finos ungüentos, mas não se preocupa com a ruína de José, o seu irmão. Pois é, esta mesma realidade é sentida e transposta por Jesus Cristo no capítulo 16 de São Lucas, o evangelho que nós ouvimos. A insensibilidade é que é o pecado e não os bens. A falta de continência de uma vida de fato atenta às realidades que nos estão em volta é que nos fazem perder a salvação e não as alegrias desta vida, o vinho, a festa. Não. É justamente deixar que essas coisas tomem a nossa visão e não nos permitam experimentar também naquele que está à nossa porta como um dom de Deus, como profecia e às vezes como aviso. Neste diálogo tão interessante da parábola do pobre Lázaro e do rico opulento, Jesus apresenta o pobre como um profeta que está à nossa porta e que não só precisa ser acolhido
e servido, é claro, mas que é um grande aviso para que aquele que nesta vida é agraciado com os bens não perda a sensibilidade, porque o Senhor julgará o seu povo pelas suas obras. E é mais interessante ainda o diálogo que eles prestam. Primeiro, o homem na tormenta, olhando o repouso do pobre Lázaro no seio de Abraão, ele diz: manda Lázaro fazer, com um toque do seu dedo, uma gota de água em minha língua. E a insensibilidade dele muitas vezes continua e passa até mesmo para este diálogo da eternidade. Ou seja, ele pede para fazer o pouco, que Lázaro faça o pouco, do que muito ele poderia ter feito pelo pobre Lázaro. Ele pede uma gota, a insensibilidade. E depois, não satisfeito, vendo a impossibilidade de que este pouco pudesse ser feito por Lázaro, ele ainda pede: pois então manda Lázaro ir à porta dos meus irmãos, para que não venham a sofrer o mesmo castigo. E Deus justamente revela também a força dos pregadores, das testemunhas de Deus, que são os profetas, Moisés e os profetas, e consequentemente hoje entregue em nossas mãos a capacidade de anunciar ao mundo esta loucura de que é perder a vida por amor aos bens. Meus irmãos, caminhamos neste mês de setembro, um mês dedicado à Palavra de Deus na nossa igreja do Brasil, e quantas vezes esta falta do conhecimento, esta falta da intimidade com a Palavra, esta carência que nós temos de ouvir os apelos de Deus, vai também nos dando insensibilidades. Todo o Evangelho, como disse no início da pregação, ele está dividido na nossa capacidade de enxergar estas realidades como meio de salvação. Que Jesus Cristo é a nossa única salvação, e este dom de salvação já nos foi dado uma vez, e por isso nós podemos dizer somos salvos. Isto é uma verdade de fé. Mas toda a vida e obra de salvação passa pela confirmação das obras. E por isso, os católicos, e isso é específico da nossa igreja, não vivem, não celebram uma fé sem obras. Não existe, não deveria existir uma fé católica que passa pela salvação de Jesus Cristo, esquecendo das obras. É por isso que a caridade, o olhar atento, o serviço aos pobres, a participação nos frutos do reino, ela é tão importante como a gente saber que Jesus salva. Às vezes, os protestantes dizem: olha, eu já sou salvo, eu já tenho a minha vida abençoada, eu já participo dos bens desta terra, mas não se recordam que podem perder a salvação pela presunção, pela ausência desta capacidade de corresponder a esta obra. No Evangelho de São Mateus, Jesus é muito mais claro quando ele diz: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive nu, doente ou preso e não cuidaste de mim. Afastai-vos. A distância entre a tormenta e a bonança é imensa, que nada pode superar e ultrapassar de um lado para o outro. Portanto, nós temos uma única e oportunidade específica para garantir a nossa existência junto a Deus e o consolo. O hoje atento. Não perder a oportunidade de fazer o bem. Não perder no hoje a sensibilidade de buscar a nossa salvação e garanti-la em todos os sentidos. E, sobretudo, não esperar que só depois de termos
vivido todos os bens deste mundo, não alcançarmos o bem eterno, que é a nossa salvação. A leitura da oração do dia de hoje, da missa, pede que nós não percamos essa sensibilidade e que, mantendo o nosso olhar nas promessas divinas, a esperemos com toda a confiança. Nós que somos homens de fé, mulheres de fé, somos chamados a ser testemunhas de Deus neste mundo, não fechamos os nossos olhos à vida do pobre. Às vezes, esse discurso que a igreja sempre tem em favor dos pobres pode ser confundido com militâncias políticas, ideologias, ou até mesmo favorecimento de uns ou hipocrisia na linguagem de outros. Nunca se pode permitir que se toque neste grande mistério de salvação que Deus nos dá. O caminho da salvação passa pelo nosso serviço e o nosso empenho pelos pobres. O nome disso é Evangelho e é a nossa alegria. Amém.